descer toda a terra. Ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escute, ele está chamando Elias. Alguém correu, molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperamos e ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu quero aqui, irmãos, direcionar a todos uma palavra pastoral, uma palavra que nos custou alguns minutos na presença de Deus. E eu quero que aqui então o Espírito Santo do Senhor venha estar falando no seu coração. Esse texto que nós acabamos de lermos fala da morte de Jesus. Pastor, não seria melhor então falar da ressurreição de Jesus? Porque nós não estamos aqui celebrando a vida. Pois bem, para nós chegarmos aqui nesse texto, todos nós temos aqui o conhecimento que Jesus, ele veio para o bem. Ele veio para fazer o bem. Jesus, ele fez o bem a todos. E por isso Jesus foi perseguido. Começou então a luta de Jesus, foi com perseguição, zombaria, crítica. E depois que ele passou por essa zombaria, essas críticas, perseguições, veio a crucificação de Jesus. Chegando na crucificação de Jesus, o texto mesmo que nós estamos no mesmo capítulo, voltando aí ao versículo 23, diz que foi levado Jesus para um lugar, e nesse lugar tinha um nome Gólgota. O que significa essa palavra? Caveira. Jesus, ele teve aqui, irmãos, enfrentando todas as classes de demônio. Jesus, ele enfrentou o inferno por causa da sua igreja. E você pensa que Deus não sofreu por isso? Deus sofreu muito, porque Deus só tinha um filho sozinho, só Jesus. E foi o único que Deus mandou para cá, para então morrer, sofrer, passar por tantas humilhações, né? Eu quero ver aqui uma mãe, que hoje em dia não tem, mas no tempo da minha mãe tinha muitas, e aqui tem algumas, que teve 10 filhos, né? Minha mãe, minha sogra, e que só um desses filhos viesse então ser perseguido, ser preso, se a mãe então não chora dia e noite por causa desse filho. É assim? Agora imagina Deus, que só tinha um, que mandou o seu filho para vir aqui sofrer. E Jesus veio, intitulando ele como Rei do Judeu. E com essa atitude, Jesus foi zombado demais. Jesus, ele recebeu todo tipo de zombaria. E Jesus, ele veio a ser crucificado. Pelo tempo da época, a morte que Jesus veio a ter, a
a forma que Jesus veio a ser então crucificado, era a maneira mais humilhante que teve na época, que era a morte de cruz, ser crucificado. Tanto é que ele foi crucificado entre ladrões, no meio dos bandidos, né? E os próprios bandidos zombando de Jesus, olha para você ver. Então não teve limite, não teve quantidade de pessoas que pudessem estar zombando de Jesus. Todos que chegavam até ele zombavam dele. Jesus sempre ele está trazendo como exemplo que nós deveríamos fazer. E eu falei para os irmãos que nós queremos trazer uma palavra aqui pastoral. E essa palavra desta noite, você presta atenção numa coisa. Ela há de penetrar no ser desta igreja de forma como Deus queira. Porque eu e você não estamos aqui, irmãos, a desvalorizar o que Jesus passou por nós. Não. Nós somos igreja de Deus, lavada no sangue deste Jesus, que é o Filho de Deus. A igreja de Deus aqui na terra, ela é uma igreja poderosa, ela é uma igreja invencível. Deus, aleluia. E então os irmãos podem perceber que nós estamos vivendo em época de tantos ataques no meio do Evangelho, tantas críticas no meio do Evangelho, que há muitos estão se levando por aquele lado. Eu não posso contra eles, vou me unir contra a eles também. Não, irmãos, não. Nós temos que continuar como Jesus nos deixou por esse exemplo. Ele passou pela perseguição, mas não terminou a missão de Jesus aqui, não terminou. Daquilo que ele estava sendo perseguido, ele foi para a crucificação, ele foi para a cruz, foi pregado na cruz do madeiro ali, juntamente com os bandidos, porque naquele tempo o bandido condenava à morte, como o nosso Jesus também foi condenado à morte. Tinha que morrer crucificado na cruz, eram pregados na cruz vivos, não matavam primeiro para depois crucificar, não. Então, irmãos, que nós venhamos ver